Obrigado pelo carinho. É muito bom estar aqui, com temor e tremor, né? Quando fala assim, doutora, chega assim, né? Ainda não fiz meu doutorado, não, mas vou chegar lá. É um prazer estar aqui com os irmãos para compartilhar hoje uma palavra, e a palavra que faz toda a mudança, que é a palavra de Deus. O texto que eu trouxe, o tema que eu trouxe, o texto bíblico, ele não tem necessariamente, diretamente, uma fala sobre família. Mas nós vamos trabalhar aqui princípios que, aplicados às relações familiares, vão fazer com que você viva melhor. E a palavra de Deus, gente, eu acho lindo, porque eu estudo Freud, eu estudo Jung, eu estudo vários filósofos, mas nenhum deles tem o poder de modificação como a palavra de Deus traz para a minha vida e para a vida de todos. Então, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque ela é o princípio da sabedoria. Amém? Então, eu gostaria que... Fica de pé um pouquinho. E o tema da mensagem é percebendo o caminho. Já pensou? Qual caminho você tem traçado? Para nós seguirmos um caminho, nós precisamos estar de pé, para nós podermos fazer a nossa escolha. Então, eu vou orar pela palavra agora, e eu quero que nessa hora você comece a se perceber. Se perceba como pessoa na sua escolha de quais são os caminhos que você tem traçado para a sua vida. Porque muitas vezes a gente fala assim, foi minha mãe que mandou, foi meu marido, foi meu filho. E nós delegamos ao outro a escolha do caminho que é nosso. Amém? Oremos ao Senhor pela palavra. Aleluias. Amado Deus, estamos aqui de pé, porque nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Ela é aquilo que nos leva, Senhor, a seguir nossos dias em paz, em segurança, em plenitude. Não que não tenhamos, Senhor, adversidades ou que não tenhamos problemas, mas a Tua palavra nos garante a proteção, ela nos garante refrigério, ela nos garante alimento, ela nos garante, Senhor Deus, estabilidade. Então, nesta hora, Senhor, eu te peço, anula, Senhor Deus, todo aquele saber que é humano e que o Senhor possa revestir, Senhor, da sabedoria dos céus. E que a palavra dita aqui, Senhor, ela penetre o coração no mais profundo. E que cada um aqui, Senhor, sinta-se tocado pela Tua palavra e possa ter na modificação da escolha dos seus caminhos, Senhor, uma vida feliz, uma vida assim como o Senhor nos prometeu, uma vida plena. Pai amado, perdoa nossos pecados e fala nesta manhã, Senhor, aos nossos corações, para que assim, Senhor Deus, sigamos o Teu propósito nessa terra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar? Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. E o livro de Lucas 24, você vai falar assim, Luciana, isso não tem nada a ver com família, isso não está falando de família. Mas nós vamos estudar, como eu falei, princípios que ajudarão você a estar melhorando as relações, inclusive a relação familiar. Antes de nós lermos, eu vou só fazer um resgate histórico, né? Essa passagem, ela é após a morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ler os discípulos no caminho de Emaús, e o contexto daquele momento era, Jesus tinha morrido, as mulheres tinham ido lá no sepulcro, viram, mas Jesus ainda não tinha aparecido, não tinha ordenado, os discípulos estavam perdidos. Nesse momento, os discípulos eles vão a caminho de Emaús. E nós vamos ler. Amém? Todos abriram? Quem não abriu vai acompanhar aqui no multimídia e diz assim, no Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? E eles lhes perguntou: do que se trata? Eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, e voltaram dizendo que o tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram de ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Emaús era um vilarejo assim, cerca de 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. Então você imagina os discípulos, que era quem fazia parte de todo o processo de ensino, era, vamos dizer assim, o centro do movimento, estavam sendo os discípulos. E esses 2 discípulos, eles simplesmente falam assim: gente, está muito tumulto aqui, eu vou para Emaús. Eles não receberam ordem, eles não receberam designação, acredito que nem entraram em acordo, porque os demais discípulos estavam todos eles reunidos. Mas esses discípulos, eles demonstram no comportamento dele, claramente que eles estavam extremamente desanimados. Tanto que nós lemos aqui, nós vemos que eles estavam o quê? Eles pararam entristecidos. Embora tivessem recebido a palavra de Deus sobre tudo o que aconteceria, eles não viam Jesus como Jesus, Filho de Deus ressurreto com missão. Eles viam Jesus apenas como um profeta. No verso 19, ele diz isso. Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Eles estavam esperando um Jesus terreno, um Jesus que faria só a mudança na superfície. E isso causou neles uma enorme frustração, porque eles viram a glória do reino, mas eles não entenderam o sofrimento da cruz. Eles estavam vendo e tendo caminho com Jesus apenas de uma forma bem superficial. E aí eu pergunto para vocês, o que é um caminho? O caminho, a definição no dicionário, diz que é uma porção mais ou menos estreita de terreno entre 2 lugares, por onde se seguir. É uma via, é uma ligação, uma comunicação terrestre. É um meio de alcançar o resultado. Mas eu quero falar para vocês
que caminho, ele é principalmente uma coisa. Ele é escolha. Repita comigo. Caminho é escolha. De novo, caminho é escolha. Toda vez que nós estamos diante de um caminho, nós vamos estar diante de uma escolha. E às vezes, assim como nessa figura que eu estou mostrando aqui, às vezes você fica assim, eu vou para a direita ou vou para a esquerda. E às vezes você quer ir para a direita, mas fica, pô, mas a esquerda é melhor. Você fica num outro lugar que é o da não escolha, que também é uma escolha. É aquela situação de casa que está difícil, está ruim. Mas, poxa, mexer nisso é ruim. Então eu fico nesse ruim, mas tá bom. Ruim, mas tá bom. Mas caminho é lugar de escolhas. E Jesus, ele falou que ele é o caminho. Então ele é lugar de uma escolha. Não tem como eu ficar só vindo à igreja domingo de manhã e durante a semana eu fico como os discípulos só falando. Ah, a tragédia de Israel. Ah, porque o Covid. Ah, porque o meu marido não presta. Ah, porque meu filho dá trabalho. É caminho, é escolha. Os discípulos, eles iam pelo caminho discutindo as coisas que estavam acontecendo. Vamos trazer para o contexto de hoje, provavelmente estavam falando, pô, já viu o Covid? Tem morrido gente pra caramba, né? Pô, tá difícil, o hospital tá cheio, tá sem leito. E o prefeito é isso, o governador é aquilo, o presidente é aquilo outro. Eles vinham discorrendo, eles estavam enchendo o coração deles. Eles estavam escolhendo um caminho sem propósito. E muitas vezes nós estamos como eles. Os discípulos, eles haviam recebido o ensino de Jesus. Abram para mim Mateus 16, 24, por favor. Mateus 16, versículo 24. Diz assim, 16, 21, perdão. Diz assim, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Olha que Jesus já tinha dito que ele ia para Jerusalém. Sofresse muitas coisas às mãos dos anciões. Jesus já tinha sofrido. Jesus já tinha falado para eles. Dos principais sacerdotes e dos escribas. Que fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Jesus já havia advertido a eles, olha só. Meu propósito não é fazer aqui na superfície. Meu propósito não é só te dar um emprego. Meu propósito não é só que a sua família seja muito feliz. Seu propósito não é só você ter uma casa, um carro novo. Isso é superfície. Jesus falou, olha só, eu vim para te dar vida e vida eterna. E eu só posso te dar vida eterna quando eu pagar o preço na cruz pelos seus pecados. Só que eles estavam querendo que Jesus, desse um up. Não, a gente está sendo oprimido pelos romanos, agora Jesus vai. E às vezes a gente traz isso na nossa vida. A minha família está tão disfuncional, minha família está tão irregular, estão tantos problemas. Eu quero só que Jesus me dê a paz. Eu chegar em casa, meus filhos obedientes, meu marido carinhoso, minha esposa atenciosa, que eu tenha aquela casa arrumadinha, aquele carro, aquele dinheiro para ir no shopping gastar. Mas Jesus veio trazer mais do que isso, queridos. Jesus veio te dar a salvação eterna. Mas para isso nós precisamos perceber qual caminho nós estamos, qual a escolha que eu tenho tido. Aonde está o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Então, mesmo ouvindo a mensagem de Cristo, de que ele padeceria, que ele sofreria, eles não tiveram a percepção maior da missão de Cristo. No verso 21, olha o que ele fala. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia depois de que essas coisas aconteceram. A esperança deles era muito superficial. Por isso a frustração deles era maior ainda. Então a falta de percepção desses discípulos fez com que eles tivessem uma escolha de ir para Emaús sem propósito. Por como é que eu sei que é isso? Porque quando eles encontram Jesus, eles vão conversando.
encontram Jesus que entra no meio da conversa. Quando chega no caminho de Emaús, se nós virmos aí no versículo 28, quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram de ficar. Fica conosco porque é tarde e o dia já está declinando. Então, quer dizer, eles estavam meio sem propósito. A gente está indo, né? Estou na síndrome do Zeca Pagodinho. Qual é? Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Então, eles estavam indo. Aí apareceu Jesus, começou a conversar. Jesus, vem cá, fica aqui com a gente. A gente não tem propósito, a gente não está com objetivo mesmo, a gente está aqui para sabe-se lá o quê. Então, muitas vezes estamos no caminho como esses discípulos. Estamos indo para longe de onde Deus quer que a gente esteja. Estamos discutindo as coisas que acontecem, em vez de estar refletindo sobre a palavra. Na psicologia, gente, nós temos um princípio, tem vários tipos de abordagens, né? Várias formas de se perceber a psique, que é a mente. Na abordagem que eu trabalho, que se chama TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, a gente trabalha no princípio de que a mente, ela cria a sua realidade. Os pensamentos, eles acabam fazendo com que você viva a sua realidade. E eu vejo respaldo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, o que pensais, o que você deve pensar. Porque o que o homem pensa, ele acaba sendo. Vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Não é só isso, né, gente? Mas a sua mente, ela cria a sua realidade. Vamos aqui hoje para a mídia, se você vê certos canais, você não sai de casa. Não é só comigo que acontece isso? Tem canais que, se você vê muito, você fica assim, meu Deus, se eu botar a cara assim, vai ter tiro, vai cair bomba do céu. Então, o que nós enchemos nossas mentes, a percepção que a gente cria da nossa vida, isso cria muito a nossa realidade. Então, nós precisamos encher a nossa mente disso aqui, ó, da palavra de Deus. Mas não é só domingo de manhã, não. É todos os dias. Sabe a ordem que Deus deu para Moisés? Medita no livro da lei de dia e de noite, para que o seu caminho prospere, para que tudo te vá bem. Mas a gente vê série, a gente vê jornal, a gente vê novela, a gente vê tudo. E a palavra fica sempre assim, os 10 minutinhos que são longos, dói a vista, dá sono. Queridos, não tem escolha, é caminho. Eu preciso tomar posição e escolher. Eu preciso ter esse poder de escolha, eu preciso entender, eu preciso perceber o caminho que eu estou trilhando. Então, os discípulos, eles estavam perdidos. E muitas vezes nós também ficamos perdidos. Eu quero fazer uma pergunta para você. No seu viver diário, você tem conversado mais sobre a respeito de tudo o que está acontecendo? Ou você tem crido nas promessas do Senhor? Quando você vai no banco, quando você vai na farmácia, quando você está naquela fila, da sua boca sai mais: nossa, como a vida está difícil. Nossa, como está complicado. Como o mundo está mal. Ou sai da sua boca, como Jesus fez. Vou lembrar para vocês, seus nércios. Eu estou lá, ó. A promessa é essa. Eis que estou convosco todos os dias. Soberania do Senhor é sobre tudo. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Todas. Na família, na saúde, na emoção, nas relações. O Senhor é poderoso, Ele é soberano. Não cai, irmãos, um fio da minha cabeça que o Senhor não tenha ciência. Eu não posso sair desse princípio de que a minha vida é guiada por Deus. Isso vai me dar uma blindagem. Casamento blindado, relação blindada. Uau! Poderoso? Não!
Mas isso vai te dar força para você renovar a sua mente. Então busque a palavra de Deus diligentemente. O livro de Provérbios diz que como ouro, como prata, buscar sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu só posso ter o temor do Senhor quando eu busco o Senhor, quando eu conheço a palavra do Senhor. Queridos, eu não posso falar para você assim, abrir sua boca e enfiar de goela abaixo isso aqui. Mas eu posso despertar em você a percepção do caminho, qual é a sua escolha. O que você tem escolhido. Escolha a melhor parte. Porque a melhor parte é equilíbrio. É você saber que você vem para a igreja, mas você dá atenção à sua família. É saber que você lê a palavra, mas você também vê um jornal. É saber que você faz um estudo, ouve uma mensagem, mas também ouve uma música. É equilíbrio. Mas nós precisamos ter essa escolha. Então, quer no papel de um funcionário, de amigo, de membro de uma religião, como cidadão de forma geral, nós precisamos ter o princípio de quê? A autenticidade de quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. E é na família que a gente é mais autêntico. Né? Às vezes aqui, eu sei porque sou mãe, tenho 2 peças raras. E às vezes eu estou no meio assim, a minha filha, meu filho, às vezes faz umas coisas assim que em casa a gente conversa. Né? Porque é na família ali que você vai lavar roupa suja, né? Que você vai dissolver os nós. Às vezes você está frustrado, está chateado, mas é lá no meio da família que a família vai receber, de repente, uma palavra grossa. Então você precisa perceber qual o caminho, qual a sua escolha. E eu vou falar para vocês, graças a Deus, de todos os lugares que eu trabalho, eu acredito que assim, 60% dos locais são pessoas cristãs ou é um local cristão. Mas eu trabalho também na educação, principalmente, que tem muitas pessoas que não são cristãs, são evangélicas. E eu fico muito triste quando eu ouço um relato assim, olha, essa família está com problema, e ó, são crentes, hein? Ó, essa família está com problema, e ó, são evangélicos, hein? Primeiro que é um estigma que eles criam de que você é evangélico, você é santo, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu atendo, e eu sempre deixo disponível para todos os meus pacientes, para os meus clientes, o meu telefone, quando eles precisam de emergência. Mas eu sempre falo para eles, olha, lembra que eu não vou te responder automaticamente. Porque, ao contrário do que as outras pessoas pensam, eu vivo, eu durmo, eu como. Mas, se você precisar, você pode ligar. Às vezes, as pessoas olham para você e falam assim, não, você não sente dor. Uma vez, eu conversando com um cliente, eu falei assim, poxa, eu tive uma crise de ansiedade. Quê? Você? Crise de ansiedade? Eu falei, oi, sou gente. Tem muita gente que acha que você é crente, ser santo como eu sou santo, vai te eximir de você ter problemas, não. Mas, queridos, assim como esses discípulos, eles eram quem estava junto de Jesus, eles eram quem estavam recebendo a palavra de Cristo, eles estavam vendo um milagre, eles eram para de todas as pessoas no mundo crer mais do que qualquer um. Mas não foi isso que a gente viu. No relato do versículo 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, quais afirmavam que ele vive. Lembra que nós lemos lá em Mateus que Jesus tinha falado, olha, eu vou padecer, vou morrer, mas vou ressuscitar ao 3º dia? Jesus já tinha dito para eles, o próprio Cristo, e eles tinham visto os milagres. Mas eles não conseguiam ver o caminho, perceber o caminho. Eles olhavam só a superfície. Então, nós precisamos ir além da superfície. Crer que Deus, nesse propósito maravilhoso. E o mais lindo, gente, é que mesmo nós sendo cada um de nós, né, tão limitados, tão falhos, o Senhor, Ele ainda anda conosco. No verso 15,
Veja comigo, 24:15 de Lucas. Ele fala, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Queridos, Deus está com você. Jesus não vai te virar as costas porque você não consegue cumprir aquele propósito que você determinou. Jesus, independente de qualquer coisa que você fizer, Ele quer caminhar com você. E Ele está com você porque a palavra de Deus me afirma isso, que eis que estou convosco todos os dias. Então, quando você se sentir sozinho nesse caminho, se sentir na escolha, lembre da palavra: Senhor, eu não estou sentindo, porque Cristo não é só sentir. Cristo vai aqui, ó, na mente, no coração. Cristo é crer. Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu creio, eu acredito, eu percebo. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Olha, eu estou me sentindo desamparada, sozinha, mas eu sei que Tu estás comigo. Ele dispõe de sua imensurável majestade para explicar o seu propósito. É assim o nosso Deus. Um Deus de amor que nunca, jamais te abandona. Quando você chama por Ele, Ele atende. No verso 29 diz, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Fica conosco, fica comigo, Jesus. Jesus já tinha falado, mas eles precisavam de mais, eles precisavam da presença de Jesus. E quando conseguimos, queridos, perceber esse caminho, quando conseguimos entender e proceder com a mente, com o coração e com a ação, a gente convida Jesus. Olha que lindo o que acontece. No verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, e depois de partir o pão, e o deu a eles. Jesus, Ele parte o pão conosco. Pão é alimento. Pão é todo dia. Apocalipse diz que, se ouvir a minha voz, eu entrarei, ceiarei contigo e você comigo. Jesus é lindo, o seu amor. Ele quer estabelecer para você um propósito, porque Ele vai abrir os olhos. É o que versículo 31 diz. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Quando a gente recebe o alimento de Deus, quando a gente recebe a presença de Deus na nossa casa, a gente come desse pão, os nossos olhos são abertos. Você não vai mais ficar olhando aquele seu filho que de repente está te dando problema, com simplesmente aquele filho que dá problema, mas você vai ter os olhos espirituais, a sua visão vai estar aberta. Senhor, ainda que eu não veja meu filho num caminho, ainda que eu veja meu filho num caminho errado, Senhor, eu creio, eu vejo pelos olhos da fé. Você vai ter aquele esposo que de repente dá problema, que tem uma briga, que tem uma disfunção, e você vai: Senhor, eu não fico vendo esse marido resmungão, esse marido que está tendo problema, mas eu estou vendo, Senhor, eu já percebo um marido, amigo, companheiro. Então, a percepção do caminho, gente, é a percepção de que as promessas de Deus precisam estar vívidas na minha vida. E para essas promessas estarem vivas na minha vida, eu não posso ficar cheio de ar. Eu preciso ficar cheio da palavra de Deus. Eu preciso crer, eu preciso que essa palavra entre na minha mente e ela fixe no meu coração e ela saia pela minha boca, pelos meus atos. Porque quando eu mudo minha percepção, eu mudo tudo. Quem já usou óculos escuro aí? Alguém já usou óculos escuro? Você está vendo assim, né? Bonitinho, colorido. Você bota um óculos escuro, o que acontece? Você começa a ver tudo cinza. Ou tudo marrom, né? Por quê? A sua percepção é alterada. Quando você muda a sua perspectiva, você começa a entender que a sua visão
vai ser alterada. Quando eu tiro a minha visão da superfície de uma vida cristã, de vir só aos domingos, não dou meu dízimo. Quando eu tiro dessa percepção e eu vou para um conhecimento de Cristo, do propósito de Deus para a minha vida, de Senhor, qual é o propósito, qual é o caminho, para onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, porque eu não estou aqui só para comer, dormir, acordar, eu tenho um propósito maior. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, renova suas forças. A gente tem irmãs aqui na igreja que estão com mais de 80 anos, e uma até a irmã Elizabeth Loureiro, eu gosto muito de conversar com ela, ela hoje não está aqui, né? Já passou por tanta diversidade, mas você conversa com a irmã Elizabeth, ela fala, irmã, é a propósito. Hoje eu não posso mais estar indo, mas irmã, estou orando, estou de joelho. Eu sei o meu propósito. Eu sei qual é a minha percepção do caminho. Eu sei. Agora, quando eu não sei quem eu sou, pensa comigo, para onde fica Niterói? Aponta para mim. Para onde? Levanta o braço, para onde fica Niterói? Não é para lá não, gente? Para lá? Tem gente que está falando que é para lá. Tem gente que está falando que é para lá. É para onde? Mostra para mim. Como é que você sabe que Niterói é para lá? Porque você já foi, né? Mas sabe por que principalmente você sabe que Niterói é para lá? Porque você sabe que você está aqui. Se você não souber aonde você está, você não vai saber para onde ir. Queridos, precisamos saber aonde nós estamos em Cristo. Aonde que eu estou em Cristo? Eu quero que você se questione nessa manhã, aonde que eu estou em Cristo? Eu estou nesse crente de faz de conta, que vem domingo, que quando pergunta assim, evangélico, sou evangélico, mas quando olham para a minha família, quando olham para a minha casa, quando olham para o meu proceder, quando olham para o meu falar, quando olham para o meu... Fala assim, é crente, hein? Deus quer que nós percebamos o caminho. Ele quer que a gente tenha plenitude. Mas isso é escolha. E aí eu vou ensinar para vocês 3 ações que faz com que a gente perceba o caminho. É o RCM. E eu sempre ensino isso para os meus pacientes. Use o RCM na sua vida. O primeiro é o reconhecer o caminho. Vamos ler aqui. Pode deixar naquele primeiro slide mesmo. Então, o primeiro, gente, é o reconhecer o caminho. Eu só posso tomar o remédio quando eu sei que eu estou doente, não é? Estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Só quando eu entender, cara, estou com uma dor de cabeça. Não é dor no estômago, não é dor na perna, é dor de cabeça. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o reconhecer. Precisamos compreender, precisamos reconhecer. Cara, olha para a sua vida. Minha vida não está legal. Eu estou sem motivação. Minha relação familiar com parentes está muito distante. Está com muita briga, está com muita rixa. Primeiro, você tem que reconhecer que tem um problema. Que a situação não está legal. Pensa comigo no verso 31. No verso 31, eles falam, então os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele já tinha desaparecido. Então, o primeiro passo, quando você tem uma situação disfuncional, quando você tem uma relação que não está legal, que não está indo bem, um problema na sua vida, eu tenho que reconhecer. Espera aí. Minha vida está legal, gente? Eu estou correspondendo? Eu estou? Não estou. Então, eu reconheci. O segundo passo é o compreender. Por que o compreender é tão importante? Porque eu reconheci que eu estou com dor de cabeça. Eu compreendo que eu preciso tomar um remédio. Eu vou pegar dipirona. Então, eu reconheci a dor de cabeça. Eu compreendi que eu preciso de um remédio, eu vou pegar a dipirona. Então, o compreender é eu me analisar. Será que isso é meu? Será que isso é responsabilidade minha? Será que isso é uma decisão minha?
Vou dar um exemplo. Os filhos estão mega rebeldes. Os filhos não querem fazer nada. Será que sou eu que fico, caramba, vai arrumar esse quarto, caramba, estuda? Será que sou eu que estou sendo muito agressiva, estou falando demais? Então eu tenho que compreender. Não, poxa, faço tudo e eles continuam. A verdade é que sempre você não faz tudo, né? Às vezes você faz demais. Você precisa deixar que as crianças façam coisas. E aí você dá tudo na mão, eles ficam o dia inteiro no celular, sem regras, sem limites. E aí você quer que quando você fala assim, menino, vai estudar. Não vai, foi condicionado, foi modelado naquela forma. Então, o que é influência minha e o que são dos outros? O que é do outro? Compreenda a sua participação, compreenda o que é seu. No versículo 32, no verso 32, né? E disseram um ao outro. No 32, deixa eu ler aqui. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava a Escritura? Eles compreenderam a situação. E nós precisamos fazer isso, sentir por que isso arde. É minha responsabilidade? É responsabilidade do outro? E aí a gente vai para o terceiro, que é o modificar. O terceiro passo, ele é o mais trabalhoso. Por quê? Sabe aquela coisa assim do tá ruim, mas tá bom? O sapato está me causando um calo. Mas pelo menos já é um calo conhecido. Se eu conhecer, botar um sapato novo e fazer um calo em outro lugar, esse aqui já está doendo mesmo. Então, notemos aqui, o que os discípulos fizeram? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Gente, já não era tarde? Lembra que nós lemos lá, que eles constrangeram Jesus? Não vai não, Jesus, porque já é tarde. A cultura deles, eles não andavam de noite, não tinham vida noturna. Então, na mesma hora, eles saíram da zona de conforto e, meteram o pé. Porque eles encontraram o propósito. Então, após você reconhecer, compreender e modificar, sei que eu estou com dor de cabeça, tenho o remédio, que eu pego a dipirona, isso vai fazer com que eu tire a dor de cabeça? Saber que eu estou com dor de cabeça e ficar com o remédio na mão? O que faz sair a minha dor de cabeça? É a minha escolha de tomar. E eles tiveram a decisão, eles tomaram, eles se levantaram e na mesma hora eles foram para onde havia o propósito. Então, queridos, perceber o caminho é trazer a percepção de si. Muitas vezes, nós vamos encontrar dificuldades externas. Porque a palavra de Deus também nos diz que no mundo tereis aflições. A palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo. Isso aqui não é o nosso... É a soberania de Deus, porque agora ela está na eternidade. E aquilo veio um conforto no meu coração, de entender, gente, Senhor, consola o meu coração pela falta dela, mas eu sei que ela está bem, ela está contigo. Ela cumpriu o propósito dela, que é a eternidade. Nós temos que tirar os nossos olhos dessa superfície e ir para fundo no propósito de Deus para a sua vida. Querido, se você não tem o propósito de Deus para a sua vida, busque esse propósito.
Não saia, fala, Senhor, constranja o Senhor. Senhor, enquanto eu não souber qual o propósito para a minha vida, eu não vou te largar. Eu vou te buscar de manhã, de tarde, de noite. Eu vou procurar os meus pastores. Eu vou botar propósitos de oração. Mas, Senhor, eu quero saber o propósito da minha vida. Eu não quero uma vida morna. A palavra de Deus diz que nós temos que ser quentes ou frios. O morno, Deus vomita. Queridos, precisamos de um propósito. Precisamos entender qual o propósito de Deus para a minha vida. Então, para a gente encerrar, a ferramenta, gente, reconheça que eu tenho um problema. Compreenda a razão desse problema e modifique. RCM. Surgiu qualquer problema, minha família tem um problema. Espera aí, vou reconhecer que existe um problema. Vou entender por que esse problema foi gerado, se eu tive participação, se foi de terceiros. E aí eu vou modificar. Eu não posso falar que está ruim, mas está bom. Eu tenho que modificar. Então, é o esposo que é descontente e muitas vezes mantém um casamento por aparência, né, por status. Ai, eu tenho ouvido muito isso assim, eu estou tão cansada que eu estou até com preguiça de discutir. Eu tenho ouvido muito isso. Prefiro ter paz a ter razão. Então, são mães que seguem, né, aquela questão, eu não vou ficar falando com meu filho não, porque falar não adianta. Deixa ele levar a vida do jeito que ele está levando. Não, queridos, nós temos solução. Nós temos aquele que está conosco. Jesus está conosco no caminho. Jesus está com você nesse caminho. Distante, não tem percebido o seu caminho, mas hoje fala assim, Luciana, eu quero tomar o meu caminho, eu quero tomar a minha posição, eu quero perceber qual caminho que eu estou andando. E eu quero reconhecer, eu quero compreender, eu quero modificar o meu caminho. Existe alguém aqui hoje que ainda não fez esse convite para Jesus, mas que gostaria de convidá-lo para entrar no seu coração, na sua casa e fazer toda a mudança? Existe alguém hoje? Todos são de Cristo, todos têm Jesus na sua vida. Então eu gostaria de convidar você que percebe que a sua vida não está com propósito, que a sua família tem seguido caminhos que você não quer. Gostaria de convidar os músicos. E você que sente que a sua vida pode ser melhor, que você não vai ficar na superfície, mas você quer ir mais no fundo, na comunhão, na presença, no propósito de Deus para a sua vida. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé no seu lugar, colocar a sua mão no coração. Você que sente a necessidade e fala assim, eu quero ter uma nova percepção do meu caminho. Eu quero, Senhor, entender o teu propósito e para isso eu reconheço hoje. Eu compreendo que sem ti eu nada sou e eu quero modificar isso. Porque é Ele, na presença dEle, com a ajuda dEle, que a sua vida vai ter uma guinada. Vamos cantar este louvor que diz, Senhor, desperta meu ser. E enquanto nós estivermos, depois de nós estivermos cantado, nós vamos estar orando e pedindo, Senhor, não passa de mim, mas fica comigo na minha casa, vem repartir o pão. Aleluias.